no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9. Muito bem, versículos 9 até 13, página 1038. E o tema da mensagem hoje é buscando, chamando e recebendo o pecador. Buscando, chamando e recebendo o pecador. Mateus. Nós estamos a prosseguir o estudo versículo a versículo do Evangelho de Mateus. Como sabem, já estamos no capítulo 9. E no início do seu ministério, nós sabemos que Jesus escolheu para si, chamou a si, diante de todos aqueles que o seguiam, os seus discípulos, ele selecionou aqueles que viriam a ser os 12 apóstolos. E um deles chamava-se Mateus e também conhecido por Levi. Mateus foi um desses apóstolos, um dos 12 apóstolos que Jesus chamou. Lucas, capítulo 5, versículo 27, Lucas 5, 27, que é uma passagem paralela a esta, que penso que está ali, vemos, depois disto saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. Este foi o momento em que Jesus vai, conforme vamos ler aqui em Mateus, vai ao encontro deste homem para fazer dele um apóstolo. Por isso, Mateus capítulo 9, versículo 9 diz, e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus. Era Mateus, mas vimos que em Lucas é-lhe dado também outro nome, que é Levi. E disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos, porque come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isto, disse-lhes, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Muito bem, então temos aqui já a revelação de que este homem Mateus tinha uma profissão, que era a profissão muito famosa naquele tempo em Israel, mas era famosa pelos piores motivos. Ele era publicano. O que é que fazia um publicano? O publicano era um funcionário público, era um empregado das finanças, só que naquele tempo as finanças eram um bocadinho diferentes. Um publicano, e vemos isso muitas vezes nos evangelhos, os publicanos, era um funcionário público, era um cobrador de impostos. Esse era o seu trabalho, cobrar impostos que o Império Romano, que era o império que dominava o mundo naquela ocasião, o Império Romano, cobrava impostos de todos os que viviam no Império. Os romanos exigiam o pagamento de impostos e o publicano era responsável por entregar aos romanos, que eram os ocupantes de Israel, o montante que tinham fixado, os romanos fixavam. Imagine, para a cidade de Cafarnaum, o imposto desta cidade é tanto. Fixavam impostos para cada cidade, para cada região, para cada zona. E qual era o ganho do publicano? O publicano tinha de cobrar o imposto que os romanos exigiam às pessoas e o que ele cobrasse a mais era para ele. Tudo o que ele pudesse arrecadar acima, além dessa verba que os romanos exigiam, e não havia controle, era para os publicanos. E Mateus era esse publicano, era essa pessoa que tinha essa profissão de cobrar os impostos às pessoas. E como é que funcionava esse trabalho, esse cargo? Os romanos faziam uma previsão
do imposto a receber, os romanos abriam como que um concurso, dizer, olha, está aberto aqui um concurso para a profissão de publicano, o que nós exigimos é que cobrem no mínimo isto, é o que têm de cobrar às pessoas. É o mínimo que estabeleciam para a cobrança dos impostos. E o que fosse além disso era para o publicano. E como é fácil de imaginar, este sistema, debaixo de um domínio romano opressor, permitia todos os abusos. E não havia limites para os publicanos tirarem o máximo que fosse possível às pessoas. E eram temidos, porque eles estavam a trabalhar para aqueles que ocupavam Israel. E por isso não admira que tantos publicanos enriquecessem rapidamente. Quanto mais imposto cobrassem, melhor, não só para os romanos, como para o próprio cobrador de impostos. E eram cobradores dos impostos em geral. Havia todo o tipo de imposto. Não pensemos que só hoje é que há impostos de tudo. Nós pagamos, se nos pusermos a ver bem, imposto de tudo. Desde que nascemos, há imposto para tudo. E naquele tempo também havia imposto, tinha terra, a terra paga imposto. Tinha casa, a casa pagava imposto aos romanos. Trabalhavam e colhiam grãos, os grãos pagavam imposto aos romanos. Colhiam fruta, a fruta pagava imposto. Tinham gado, pagava imposto. Vendiam, pagava imposto. Compravam, pagavam imposto. Vendiam para fora de Israel, tipo exportação, paga imposto. Compravam do interior, lá do estrangeiro, pagava imposto, etc. Por isso, impostos para todos. E como é que eram vistos os publicanos? E os publicanos eram as pessoas que cobravam. Como é que as pessoas, e vamos pensar só, os judeus, olhariam para uma pessoa que tinha esta profissão de cobrar impostos para o opressor romano e cobrava imposto ao seu próprio povo, aos judeus. Os publicanos, em regra, eram odiados pelo povo. Eles eram muito mal vistos pelo povo de Israel. Eram considerados como estando a colaborar com os opressores romanos. Eram considerados traidores. Eram desprezados pelas pessoas. E a agravar a tudo isso, as autoridades religiosas de Israel, os sacerdotes, os escribas e os fariseus, consideravam-nos os piores pecadores. Para os religiosos de Israel, o publicano era dos piores pecadores, ou seja, a profissão deles era uma profissão de pecado. E proibiam-nos de entrar nos lugares religiosos. Eles não podiam entrar, por exemplo, no templo, normalmente como qualquer judeu entrava. Por isso eram pessoas muito mal vistas, os publicanos. Ninguém queria ser conhecido ou apontado, olha, aquele é amigo de um publicano. Ninguém queria ter sequer essa fama. Se nós vimos, por exemplo, em Lucas 7,37, sabe o que é que diziam a Jesus? Diz assim, Lucas 7,37. 7,34, desculpem. Veio o Filho do Homem, que é Jesus, que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem comilão, bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Ninguém queria ser, olha, aquela pessoa é amiga de pecadores e de publicanos, não é? E destes cobradores de impostos. Mas Jesus passou a ser conhecido por ser amigo de pecadores e de publicanos. Essa era a fama de Jesus. Mas Jesus, sabe, não se importou de ser conhecido como amigo de publicanos e de pecadores. Sabem porquê? É um homem desses, publicano,
o homem mais mal visto, a profissão mais mal vista em Israel, é um homem desses que Jesus vai. Está lá no versículo 9. Jesus, passando adiante ali, viu assentado na recebedoria, que é onde se recebia os impostos, um homem chamado Mateus. Jesus foi ao encontro do homem da pior espécie, que era considerado do pior em Israel. Por isso, a primeira lição que temos aqui é a chamada de Mateus. Foi ter com ele e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. A fim de Jesus mostrar o que é a graça de Deus. A graça é um favor que Deus faz que nós não merecemos. Isso é graça. Jesus mostrou o que é graça. Não é ir ter com uma pessoa boazinha. Não é? Graça de Deus é ir ter com a pior pessoa para o salvar. Para ter comunhão com Ele. Então Jesus escolhe quem? Um publicano. Escolhe uma pessoa desta classe, a pessoa que era do pior em Israel. E com isto o que é que Jesus está a mostrar? Que não há pessoa nenhuma no mundo, a pior pessoa do mundo, é alcançada e pode conhecer o amor de Deus, a pior pessoa pode arrepender-se e ser uma herdeira do reino de Deus. E do meio das pessoas mais vis, Deus pode tirar quem Ele quiser para ser usado no reino de Deus de uma maneira especial, porque Jesus recebe pecadores. E sabem quem é que Ele recusa? Jesus recusa os que se acham justos. É uma pergunta que se faz muito. Tu já alguma vez pecaste? Não, eu acho que até entrava no céu, eu não mato, eu não roubo, não é o que se diz. Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu sou justo. Olha, se és assim, se te achas assim, já iremos ver. Eram assim os fariseus. Sabem que a igreja, a nossa igreja, qualquer igreja, é feita de pessoas pecadoras, vis, imperfeitas, mas que se arrependeram, como tu e como eu. A graça de Deus é que Ele foi ao teu encontro e ao meu encontro. Jesus foi ao encontro da pior pessoa em Israel. Mas Jesus não se importou com essa acusação. Olha, é amigo de pecadores e publicanos. De pecadores. Podem pensar nos piores pecadores. Adúlteros, fornicadores, ladrões, assassinos. E publicanos. É amigo dessas pessoas. É como Jesus era conhecido. Jesus escolheu Mateus, que é essa pessoa, chamou e preparou para uma missão infinitamente mais dignificante do que ser um publicano. Aliás, naquele dia ele deixou de ser publicano e passou a ter outra missão. Que missão? Passou a ter Mateus, ser um apóstolo, ser um pregador do Evangelho da Salvação, ser mais do que isso. Mateus foi escolhido por Jesus para ser uma coluna na igreja. Jesus aqui chamou este homem para fazer dele a coluna, a base da igreja, que é a nossa igreja. Porque nós lemos em Efésios que a igreja está assente no fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus é a principal pedra da esquina. E Jesus, olha, vai ter com este homem. E foi lá ter com ele de propósito. Jesus não foi, deixa-me ir por esta rua. Jesus foi ter com Mateus de propósito e Jesus só lhe dá uma palavra. Só uma palavra. Qual é? Segue-me. Jesus diz que ele estava sentado. Temos de imaginar, Jesus parou à frente dele, segue-me. Só uma palavra. Um grande convite. Qual foi a resposta? E ele, levantando-se, o seguiu. Se nós lemos em Lucas, que é
a passagem paralela diz, e ele, deixando tudo, ele estava sentado, devia ter lá os livros a contar, o Manel tanto de imposto, o João tanto, este ainda não me pagou, aquele vai pagar, aquele levou. Estava lá e ele, segue-me. Diz, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E aqui é o início do discipulado. Este é o primeiro passo que qualquer pessoa tem de dar, sem reservas, e seguir a Jesus Cristo. Como é que Mateus estava? Estava aqui? Assentado. E ao chamá-lo, Jesus força aquele homem aqui. Segue-me. Ele teve que se levantar. Quer dizer que Jesus levanta muitas pessoas das suas vidas antigas. Levantou-me a mim da minha vida antiga. Levantou-te a ti. Quando nós ouvimos o Evangelho e a chamada, e nós levantámos-nos da nossa vida antiga e deixámos tudo. Deixámos esse estilo de vida. Porque em Cristo as pessoas levantam-se para uma nova vida. O filho pródigo, conhecemos a história do filho pródigo, diz que ele estava lá no chiqueiro dos porcos a comer bolotas. Em Lucas 15, 18, ele diz assim, levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Jesus levanta pessoas do chiqueiro, do pecado, do pior. Levanta-os, levanta-te e segue a Jesus. Então, de repente, irmãos, à palavra de Jesus, só uma palavra, à palavra de Jesus, toda a ambição material de Mateus, não é? Era a sua vida, cobrar impostos, hoje vou cobrar o máximo que eu puder. Toda a ambição material, de riqueza, deixou de fazer sentido para Mateus. Ele levantou-se, largou tudo e foi-se embora com Jesus ao seu lado. É isto que Jesus faz na vida das pessoas. Transforma, muda. E o que sucedeu a Mateus ilustra bem o que Cristo faz na vida de qualquer pessoa. Transforma uma vida, dá-lhe um novo rumo, um novo sentido. Pode acontecer a qualquer pessoa. Basta que a pessoa faça o quê? Ouça e responda à chamada de Jesus. À chamada de Cristo, basta que a pessoa se levante. Tens de te levantar da velha vida e vais-te tornar um discípulo genuíno de Jesus. Porque se uma pessoa não se levantar, se ela continuar na mesma vida, não vai ser um discípulo de Jesus. Não haja ilusões. Tens de te levantar e seguir a Jesus. Deixar a vida antiga. Se não deixares o mundo e não seguires a Jesus, não és um discípulo de Cristo. Não és um discípulo de Cristo. E nós sabemos que Mateus jamais se arrependeu desta decisão que ele fez naquele dia. Um outro apóstolo, o apóstolo Paulo, escreveu, porque o apóstolo Paulo também encontrou Jesus. E a vida dele mudou completamente lá, naquele dia na estrada de Damasco. E sabe o que é que Paulo escreveu? Escreveu aquilo que Mateus podia ter escrito em Filipenses 3, 7 e 8. Mas o que para mim era ganho, Mateus, o que para ele era ganho, ser cobrador de impostos, reputei-o perda por Cristo. Por Cristo eu perdi isso tudo, não importa. Pelo qual por Jesus, sofria perda de todas estas coisas e as considero como esterco. Olha, não tem valor para mim. Para que possa ganhar a Cristo. Para que possa ganhar a Cristo. E naquele dia Mateus preferiu Cristo, preferiu os caminhos da justiça, os caminhos da vida eterna. É isso que aconteceu também na nossa vida quando ouvimos a chamada do Evangelho. Versículo 10. Portanto, temos a chamada de Mateus e o versículo 10, um banquete memorável. O que é que dizia? Aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Se nós lermos Lucas 5, 29, vamos ver qual foi a primeira coisa que Mateus fez
como discípulo de Jesus? Qual foi a primeira coisa que Mateus fez como discípulo apóstolo de Jesus? Sabem qual foi? E fez de Levi um grande banquete em sua casa. Hã? E temos aí a vasta lista de convidados. Olha, Mateus, em gratidão àquilo que Jesus fez, que o chamou e que o transformou, fez uma festa a Jesus na casa dele. Não foi só uma festa, um grande banquete. Incluía quem é que ele convidou para esse banquete? Os seus antigos colegas. Não se envergonhou. E havia ali uma multidão de quê? Publicano. Ele convidou, vou convidar aqui 2 ou 3 colegas. Ele convidou os empregados todos das finanças. Uma multidão de publicanos e quê? E outros que estavam com ele na mesa. Agora vendo o versículo 10 de Mateus, muitos publicanos e pecadores. Olha, Mateus fez uma grande festa a Jesus com as pessoas mais mal vistas e consideradas na sociedade. Não é? Olha, por exemplo, a favela lá do Rio de Janeiro, não é? Um que se converte, vou fazer uma festa a Jesus e vêm estes gangues todos, vêm tudo. Vem tudo. Era muitos publicanos e pecadores. Padres, nada. Pastores, nada. Escribas, sacerdotes, fariseus, nada. Só muitos publicanos e pecadores. Os marginais, considerados marginais da sociedade. Então, qual era o propósito de Mateus? Honrar a Jesus e dar uma oportunidade a essas pessoas. Uma oportunidade, irmãos. Olha o que ele fez. Olha a visão dele. De partilhar com toda essa gente a boa nova da mudança que há em Jesus. Daquilo que Jesus fez na vida dele. Ele foi mostrar, olha, aqui está a pessoa, a razão porque eu deixei de ser publicano e deixei de ser quem era, é por esta pessoa que vocês vão conhecer e vão ouvir. Não se envergonhou de Jesus, não se envergonhou do Evangelho, foi uma grande oportunidade evangelística para os seus antigos colegas e amigos conhecerem a Jesus. É verdade. E reparemos que Jesus, oh Mateus, vais fazer uma festa com quem? Não, eu não vou. Com essas pessoas eu não vou. Foi isso que Jesus disse? Não. Não receou. Jesus não disse que não de estar com essas pessoas. Diz, estava com eles à mesa. Jesus manteve a sua santidade, manteve a sua pessoa tal como ele era. Não participaria dos seus pecados. Queria levar-lhes a luz da vida, a luz do Evangelho, a palavra de Deus. Tanto que, versículo 11, temos logo o quê? Os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Estão a ver? Os justos, vosso mestre come com publicanos e pecadores. Estão a ver os justos? Estes líderes religiosos, aquilo que estava a acontecer na casa de Mateus era uma coisa insuportável. Como é que podia um mestre como Jesus juntar-se àquele tipo de gente? E qual é a resposta de Jesus à crítica? Jesus, porém, ouvindo isto, é que o vosso mestre come com publicanos e pecadores. Versículo 12. Jesus, porém, ouvindo isto, disse-lhes, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Não é, Tiago? Temos ali um irmão que é médico e a esposa dele está lá atrás. Vai algum saudável lá? Não. Às vezes vão, mas só vai por engano. Aparecem nas últimas. Nas últimas. Jesus é médico, diz, olha, os sãos, os que estão bem, não precisam de médico. Não é? Mas sim os doentes. Ou seja, Jesus está aqui a responder com sentido de missão. Porquê é que Jesus veio ao mundo?
Porque é que o Filho de Deus encarnou? Ele veio ao mundo buscar os doentes espirituais. Está a falar aqui doentes espirituais, que são os pecadores, perdidos, condenados ao inferno e à perdição eterna. Jesus é o médico das nossas almas. O que é que Jesus veio fazer, irmãos? Vejam o que ele diz aqui, versículo 13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então Jesus veio chamar, olha o que diz aí, chamar. Jesus veio chamar quem? Chamar os pecadores. A fazerem o quê? Ao arrependimento. Arrependimento é para mudar de mente, mudar de mentalidade. Em Lucas 19:10 nós lemos, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E aqui no versículo 13 Jesus diz, ide e aprendei, aprenda. Rui Simão, aprendiste, cada um de nós aprenda. Eu quero misericórdia, Jesus está a dizer, eu quero é misericórdia. Jesus está aqui a responder às acusações, a dizer, aprendam aquilo que eu, o médico dos médicos, aquilo que eu quero é ter misericórdia dos pecadores perdidos. Eu não vim convidar, Jesus está a dizer, eu não vim convidar pessoas que estão tão satisfeitas consigo mesmas, convencidas da sua própria bondade, convencidas que não precisam da ajuda de ninguém nem de Deus. Não, eu vim, diz Jesus, convidar, chamar pessoas que se acham desesperadas, conscientes do seu pecado, da necessidade de um Salvador. Eu não vim chamar os justos, os pecadores, eu vim chamar os pecadores para que se arrependam e possam ser salvos. É preciso que o pecador, que é o que Jesus chama aqui de doente, se ache pecador. Mas a gente hoje fala com as pessoas, eu não sou pecador. Eu não mato, eu não roubo, eu não sou pecador. A pessoa tem que se achar e tem que se confessar pecadora e tem que se arrepender, porque sem arrependimento não há salvação. Paulo aos Romanos capítulo 3, versículo 10 diz, não há um justo nem um sequer. Aos olhos de Deus não há uma pessoa única que é justa. Por isso, olhemos bem que Jesus deixa aqui este alerta. Eu não vim chamar os justos. Os que se acham saudáveis espiritualmente, os que não se acham pecadores, não podem receber a salvação de Jesus, mas sim os pecadores. Porque Jesus morreu crucificado para pagar o preço, a culpa do pecado do homem. Jesus veio para pessoas más. Jesus veio para pessoas vis, não para pessoas boas. Ele veio para chamar os pecadores, aqueles que sabem que têm uma doença terminal, que os põe destituídos da glória de Deus. Fora, diz, todos pecaram e estão destituídos fora da glória de Deus. Aqueles que estão desesperados, aqueles que estão sofrendo, estão cansados, quebrados, pecadores, que sabem, eu sou pecador e estou perdido sem Deus, porque só pode vir para a vida quem acha que está na morte. E Jesus está aqui a provar o seu poder sobre o pecado. Ele acabou de perdoar, nós vimos na quinta-feira, Jesus acabou de perdoar um paralítico. Levaram um paralítico para Jesus curar e Jesus disse-lhe, viu aquilo que ia no coração dele e disse-lhe, os teus pecados estão perdoados. E Jesus fez aqui o mesmo com Mateus. Até onde vai o perdão de Jesus? Vai até à pessoa mais vil, o pior pecador considerado em Israel, que era um publicano. E não esqueçamos aqui uma coisa, irmãos. Este capítulo 9, versículos 9 até 13, Mateus está aqui a escrever sobre quem? Sobre ele mesmo. Mateus, é o Evangelho de Mateus, e Mateus está aqui a escrever sobre ele. Mateus está aqui a testemunhar da sua conversão. Está aqui a dizer como é que ele conheceu Jesus. Mateus está aqui a dizer como é que ele creu em Jesus. Ele está aqui a dizer, olha, Jesus buscou-me,
Jesus foi ter comigo, chamou-me, eu criei. Jesus recebeu-me e perdoou-me. Não acham que Jesus perdoou Mateus? Ele disse, segue-me. Jesus perdoou Mateus. Ele era um dos pecadores mais miseráveis de Cafarnaum. Só assim nós compreendemos, o perdão de Jesus vai até onde? O que é que ele pode perdoar? Ele pode perdoar tudo, se a pessoa se arrepender. O que é que Paulo disse dele mesmo em 1 Timóteo 1,15? Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu posso dizer o mesmo. E tu podes dizer o mesmo. Eu sou o principal dos pecadores. Deus conhece a minha mente, o meu interior, aquilo que eu fiz, aquilo que eu sou o principal dos pecadores. Mas não há problema, irmãos. Jesus veio chamar e buscar aquele que estava perdido, o principal dos pecadores, e perdoa. E vejam a humildade de Jesus, de Mateus. Porque Mateus está aqui a falar como é que ele conheceu Jesus e ele omite aquilo que Lucas revela. Lucas escreve, deixou tudo. Mateus só diz, levantou-se e o seguiu. Mas Lucas diz, ele deixou tudo e seguiu a Jesus. Em conclusão, irmãos, já todos deram um passo igual ao de Mateus? Levantar-se do lugar onde está na sua vida hoje, crer, aceitar e seguir a Jesus, arrependido, deixar o mundo e o seu pecado, deixando tudo, diz a palavra de Deus. Para Mateus, acham que não houve um custo que ele pagou? Houve um custo que ele pagou. De deixar tudo para seguir a Jesus. Não foi apenas um custo financeiro. Também perdeu amigos, perdeu colegas de trabalho. Se calhar muitos acharam, o Mateus perdeu o juízo. Tinha um emprego tão bom, ganhava tanto e agora está a seguir um mestre que anda daqui para ali. Mas nós sabemos que não era assim. Mateus permaneceu firme. Mateus era a escória da sociedade humana do seu tempo e é esse tipo de pessoas que Jesus veio, para quem Jesus veio e que Jesus pode perdoar e pode salvar. E esta é a mensagem desta passagem. Jesus salva pecadores. Eu sou um. Eu espero que tu também saibas que és um pecador, que Jesus chamou e perdoou. Se tu achares isto, estás ao alcance do médico, do grande médico que é Jesus. Se não te achares pecador, não tens hipótese. Porque Jesus dele diz, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Não vim chamar justos. Tens de te achar pecador. E, irmãos, nós agradecemos muito. Só temos a agradecer de Deus ter visto o meu pecado, ter visto a ti e a mim, no nosso pecado, perdidos, e amou-nos de qualquer maneira. Deus cuida de nós, quando não valia a pena cuidar, mas redimiu-nos para Ele mesmo pelo sangue do seu Filho. E só temos de dizer obrigado, Pai, porque vamos estar no reino do Pai. E nós oramos também por aqueles que ainda não deram o passo de convidar Jesus para a sua vida, que nunca se viram ainda como pecadores, vis e necessitados do perdão de Deus, que o possam ver e possam fazer como Mateus. Levantou-se e seguiu a Jesus até ao fim da sua vida. Glória ao nome do Senhor. Amém.